Bem-vindo ao canal Mistérios. Antes de minha namorada Jéssica e eu começarmos oficialmente a namorar, nós costumávamos sair juntos o tempo todo. Ambos praticamos snowboard e a família dela tem uma casa pequena em Veneza não muito longe de um resort. Isso foi por volta da nossa sexta vez saindo juntos. Ela me convidou para passar um fim de semana com ela e praticar pela primeira vez. Foi uma viagem de 5 horas, enquanto seguíamos para a pequena casa dela. Passamos meia hora em uma estrada ventosa e isolada, na qual encontramos por acaso entradas que levavam a propriedades bloqueadas por árvores. Estávamos bem lá em cima nas montanhas, e a visão de outros carros nesse ponto era algo impressionante. Realmente parecia que estávamos sozinhos lá em cima. Muitas das entradas nem mesmo tinham marcas de pneus na neve, o que significava que muitas das casas estavam vazias. Jéssica me disse que isso acontecia porque muitas das casas ali eram de pessoas de outros estados, assim como a situação dela. Eu estava dirigindo a cerca de 40 km por hora quando ela gritou para eu diminuir a velocidade, pois estávamos chegando. Então pisei no freio e surgiu uma pequena abertura nas árvores, que de outra forma a teria perdido. Dirigimos por essa trilha estreita com tração nas 4 rodas, que levava até a pequena casa coberta de neve. Estacionamos e a primeira coisa que fizemos foi ligar o aquecedor. Descarregamos nossas coisas e, como já estava escurecendo, preparamos algumas das comidas que trouxemos para o jantar e assistimos a um filme. A casa tinha praticamente tudo: aquecedor, eletricidade, só não tinha água corrente. A família dela tinha galões e galões de água para coisas importantes, como lavar as mãos e os pratos, mas não havia vaso sanitário funcionando. Ela me disse que tínhamos que usar a privada do lado de fora. Naquela noite eu só precisava fazer xixi. Então fui até a varanda da frente e fiz na neve. Estava nevando muito naquela noite. Dormimos em algum momento durante o segundo filme que a gente assistia e acordamos cedo com os alarmes dos nossos celulares. A gente queria aproveitar a neve fresca na montanha. Começamos a nos preparar para ir até a estação de esqui depois do café da manhã. No entanto, tive que ir até a privada do lado de fora. Corri até lá com os sapatos, e meus pés começaram a congelar no caminho. No entanto, vi pegadas na neve. Eram meio grandes, mas não conseguia dizer se eram marcas de botas ou pegadas de animais. Segui a trilha, e ela contornava a casa e depois entrava na floresta. Chamei Jéssica para fora, e ela veio olhar, dizendo que provavelmente era um urso negro, já que eles estão por toda parte por lá. Então, fiz minhas necessidades e partimos para a estação de esqui, onde tivemos um bom dia. Corremos por 1 hora, em seguida paramos em um restaurante para comer. Depois voltamos para casa. Nesse ponto, estava completamente escuro e tinha começado a nevar novamente. Preparamos uma lareira, ligamos o aquecedor no máximo e começamos a tocar música alta. Começamos a beber e, eventualmente, tive que ir ao banheiro. Como eu já estava colocando as botas, decidi fazer tudo no banheiro externo. Saí correndo para a tempestade de neve em direção ao banheiro. Desta vez, fechei a porta com força para evitar que a neve e o ar frio entrassem no meu rosto. Ainda ouvia a música alta de dentro da casa, mas por cima disso ouvi o som de passos na neve passando pelo banheiro pelo lado de fora. Gritei a Jéssica, mas não tive resposta. Os passos apenas se afastaram. Levei meu telefone comigo e mandei uma mensagem para ela perguntando se era ela que estava do lado de fora. A mensagem não foi entregue imediatamente porque a recepção do meu celular era ruim lá em cima. Alguns minutos se passaram, e eu ainda estava no banheiro. Estava prestes a terminar quando a música alta parou repentinamente. Ficou apenas um silêncio total, exceto pelo som dos flocos de neve atingindo o chão lá fora. Assim que saí do banheiro, percebi que estava completamente escuro lá fora. As luzes da casa estavam apagadas. Pensei que talvez a energia tivesse acabado. Usei a lanterna do meu telefone e notei um par fresco de pegadas na neve indo em direção à casa. Segui as pegadas até a porta da frente e elas pareciam parar e depois continuar ao redor da casa. Bati na porta e chamei pela Jéssica. De repente, a porta se abriu e um braço me puxou para dentro. Era ela, que tinha fechado a porta com força e a trancou. Ela sussurrou que havia um homem que tentou abrir a porta assim que eu fui ao banheiro. Assustada por estar sozinha, ela desligou a energia e se escondeu no canto da sala, observando horrorizada enquanto um estranho passava lentamente pela janela. Cheguei à porta apenas alguns minutos depois desse incidente. Jéssica me contou sobre a adega secreta no chão onde o pai dela guardava algumas espingardas. Andando no escuro, encontrei a alça dela e a levantei. Agora, usando minha lanterna, desci pela pequena escada e peguei uma das armas na parede. Esperamos no sofá, no escuro, com medo de ligar as luzes e nos expor a quem estava lá fora.
Os vizinhos mais próximos não eram uma caminhada curta e Jéssica disse que não poderia ter sido nenhum deles. Provavelmente eles nem estavam em Veneza neste momento. Novamente, o único som era o som dos flocos de neve caindo lá fora. Até o perturbador som de passos na neve retornar. Eu peguei a espingarda carregada, abri a porta e disparei para o alto gritando. Os sons de passos haviam desaparecido, e eu imagino que ele fugiu com o som do tiro ecoando no ar. Partimos na manhã seguinte, seguindo o conselho do pai de Jéssica, que disse que era melhor não estar lá no momento. Eles realmente não tinham nada com que se preocupar sendo roubado, então simplesmente saímos no dia seguinte, pelo menos conseguimos nosso dia inteiro de snowboard. Aquela noite horrível foi definitivamente uma experiência de horror para dizer o mínimo. Eu moro na Alemanha já tem um tempo, e para os outros que moram aqui, você pode se lembrar de que nevou bastante no inverno de 2010. Eu costumava amar a neve, mas depois do que aconteceu, não sou mais fã. Minha família sempre ia visitar parentes distantes durante o fim de semana. Eu não queria ir, não me dou muito bem com eles e preferiria ter ficado em casa, então fingi estar doente. Eu não esperava que funcionasse, mas funcionou. Eles foram sem mim e me deixaram encarregado da casa, o que estava tudo bem. Para constar, eu tinha 17 anos, então não era como se eles estivessem sendo irresponsáveis. O sábado foi ótimo, fiquei no meu computador, assisti séries e brinquei na neve com meu cachorro por um tempo. Ela ama a neve mais do que qualquer coisa. Naquela noite, eu estava terminando uma missão no Call of Duty quando comecei a ficar com fome. A casa estava cheia de comida, mas principalmente alimentos que exigiam muito esforço para preparar. Decidi ir até a lanchonete perto de casa. Nessa altura, já estava escuro lá fora e a neve havia parado de cair, mas estava muito profunda. Peguei uma nota de $10 e a enfiei no bolso antes de vestir um casaco e sair. A rota que eu costumo seguir envolve descer um beco arborizado que tem alguns postes de luz iluminando, antes de chegar perto da estrada principal, onde fica a lanchonete. Quando cheguei lá já estava escuro. Comprei batatas fritas e uma salsicha empanada e comecei a voltar para casa. Estava pela metade do beco segurando minha refeição, quando ouvi estalos nas árvores bem à minha esquerda. Os galhos estalaram e minha cabeça girou e eu não conseguia ver nada. Meu coração disparou, mas tentei me convencer de que era apenas um animal. Então ouvi novamente 2 estalos bem rápidos. Agora eu estava assustado. Comecei a andar mais depressa para casa. Esqueci do que estava por vir. A última parte do beco que estava quase totalmente escura. A lâmpada do poste tinha queimado dias atrás, e a prefeitura não se incomodou em consertar. Suspirei de frustração e preocupação e continuei andando antes de ouvir. O som contínuo de galhos quebrando parou por um momento, antes de ser substituído por um som de passos. Parei e me virei e meu coração parou. Eu podia ver uma figura negra em silhueta pela lâmpada mais adiante no beco. Uma figura negra que corria direto para mim. Virei e corri pela neve. Saí do beco correndo para minha casa, que estava a apenas 10 metros de distância. Tirei as chaves enquanto corria, e as enfiei na fechadura assim que cheguei perto o suficiente. Me joguei para dentro de casa e bati a porta trancando ela o mais rápido possível. Olhei pela janela da porta e não vi nada. As ruas estavam desertas. Não seria tão ruim se terminasse ali. Mas não terminou. A paranoia me manteve acordado até tarde e perto da meia-noite, o cachorro começou a fazer barulho latindo e arranhando a porta dos fundos. Eu sabia lá no fundo que pelo que ela estava latindo, mas não queria acreditar. Fui até a porta dos fundos, mas estava muito escuro para ver qualquer coisa. Reuni coragem e liguei a luz. Mas mais uma vez não vi nada. O jardim dos fundos estava vazio. Arrastei o cachorro para longe da porta e voltei a assistir TV. Mas algo me incomodava. Não conseguia pensar no que era. O jardim dos fundos estava intocado, exceto pelas minhas pegadas até a porta dos fundos desde que cheguei em casa. Foi quando percebi que entrei pela porta da frente. Minhas veias viraram gelo, e ao ir até a porta dos fundos, percebi que algo estava muito errado. Senti o ar frio no rosto e dei a volta e parei abruptamente. Estava escancarada. Minha casa tem 3 entradas. A sala onde eu estava, a cozinha e as escadas. Ao recuar lentamente para a parede, ouvi um som leve mas nítido lá em cima. Com isso, peguei o cachorro e meu telefone e corri direto para os vizinhos. Devido à hora, toquei a campainha umas 10 vezes até que eles me atenderam. Estavam furiosos por terem sido acordados, mas quando contei o que estava acontecendo, me deixaram entrar imediatamente. A polícia levou cerca de 40 minutos para chegar, por causa da neve que caía, e quando chegaram fizeram uma busca minuciosa na casa. Não encontraram nada.
As pegadas foram preenchidas pela neve, mas as câmeras de segurança mostraram uma figura saindo correndo pela porta dos fundos, logo depois que eu saí. Pulando a cerca no final, sumindo na mata atrás da minha casa. Dói saber que ele ainda está lá fora e que sabe onde moro. Estou dormindo mais tranquilo agora, e temos uma nova fechadura na porta. Por um tempo, eu ficava preocupado com a segurança minha e da minha família. Tenho 28 anos e isso aconteceu quando tinha 25. Minha mãe faleceu há alguns anos e meu pai não enxergava. Ele vendeu uma empresa de energia muito bem sucedida quando eu era jovem, então temos dinheiro e várias propriedades que alugamos. Obviamente, tenho que fazer minha parte para ajudar dadas as circunstâncias. Ajudo a administrar a maioria das propriedades. Meu pai mora em seu condomínio de um andar. O condomínio fica a uma curta distância da vila, que tem supermercados e tudo o que ele poderia precisar. Minha irmã Katia e eu moramos na casa onde costumávamos viver juntos como família. Nosso pai se vira sozinho. Coisas básicas como fazer compras e cuidar de si mesmo, mas temos que levá-lo para coisas mais distantes, como consultas médicas e o que quer que ele não consiga ir a pé. Isso aconteceu durante uma tempestade de inverno. Katia estava na casa do namorado dela, meia hora longe de casa, então eu estava sozinho. A neve caía pesadamente e eu pensei em ligar para meu pai e ver como ele estava. Ele tem um telefone fixo, porque é mais fácil para ele usar do que um celular. Ele até tem um smartphone, mas às vezes é teimoso em usá-lo. Quando eu liguei, tocou 5 vezes e foi para a caixa postal. Então liguei novamente e a mesma coisa aconteceu. Normalmente ele correria para atender sempre que ligávamos. Então esperei alguns minutos antes de ligar mais uma vez. Quando vi que ele não estava retornando, foi para a caixa postal novamente. Deixei uma mensagem pedindo que ele me ligasse de volta. Liguei para Katia perguntando se meu pai disse algo sobre sair nesse tempo, e quando ela disse que não, foi aí que fiquei preocupado. Eu não gostava da ideia de ele estar fora em uma tempestade de neve, então eu dirigi até o condomínio dele. As estradas estavam tão ruins que mal havia carros na estrada. Meu telefone continuava vibrando, emitindo um aviso de tempestade de inverno. Essas não eram condições para meu pai estar caminhando por aí. Quando cheguei ao condomínio dele, notei pegadas na neve indo e vindo, indicando que ele deve ter saído e acabado de chegar em casa. Bati na porta da frente e gritei: "Pai, sou eu." E alguns segundos depois a esposa do vizinho, uma senhora idosa chamada Lana, abriu a porta e disse olá com um sorriso. Contou-me que o marido dela havia dado uma carona para meu pai até a loja há alguns minutos. Conversamos por um minuto, depois a agradeci quando ela fechou a porta. Pensei que poderia entrar no condomínio do meu pai e esperar, já que eu já estava ali. Naturalmente, antes de procurar minha chave, tentei girar a maçaneta, e para minha decepção a porta se abriu. Meu pai não trancou a porta novamente. Eu disse a ele tantas vezes para não fazer isso, porque um dia alguém iria entrar mesmo que morássemos em uma boa área. Fechei a porta atrás, mas então eu notei algo peculiar. Havia rastros de neve derretida no chão de madeira, indo da sala de estar até o corredor que levava ao quarto do meu pai. "Pai", chamei. Ele chegou em casa pouco antes de eu chegar aqui, mas isso não explicaria porque o marido de Lana ainda não tinha retornado. Bem, talvez pudesse explicar. Talvez ele tenha deixado meu pai e depois tenha ido fazer suas próprias coisas. Esses eram os pensamentos que eu tinha, enquanto seguia lentamente as pegadas. Chamei meu pai mais uma vez, desta vez mais alto. Não ouvi o chuveiro funcionando, então por que ele não poderia me ouvir? Algo errado não estava certo, ele teria respondido. Comecei a ligar para o celular do meu pai e o ouvi no quarto ao fundo. Talvez ele estivesse em casa. Fui pelo corredor até o quarto vazio dele e ele não estava lá. Vi o celular vibrando na mesa de cabeceira ao lado da cama. Olhei para o chão e vi que as pegadas de neve derretida levavam ao banheiro dele. A porta estava fechada. Fui bater e disse pai mais uma vez. Sem resposta. Abri a porta lentamente e o banheiro estava vazio, mas algo estava em comum que percebi. A cortina do chuveiro estava fechada. Meu pai sempre deixa a cortina do chuveiro aberta. Eu sei disso com certeza. Além disso, a porta fechada também era incomum, ele deixa todas as portas abertas para facilitar para ele mesmo. Olhei para a cortina do chuveiro por alguns momentos, depois fechei a porta, fui para a frente do condomínio e liguei para a emergência. Esperei na frente do condomínio, na única entrada e saída. A polícia chegou surpreendentemente rápido dadas as condições. Entramos no condomínio e fomos direto para o quarto do meu pai, onde vimos um homem sentado na cama com as mãos para cima,
como se soubesse que estávamos chegando e esperasse ali. Meu pai chegou em casa cerca de 10 minutos depois para ouvir tudo o que aconteceu. O homem que invadiu morava em algumas unidades abaixo, de acordo com sua identificação. Isso significava que esse homem estava de olho no meu pai e na casa dele há um tempo com planos de invadir e roubá-lo. Você acha que aprendi de onde vem o ditado? Roubá-lo cegamente depois disso? Meu pai, sendo a alma bondosa que é, nem queria prestar queixa, mas o persuadimos a contratar um advogado. O homem foi acusado de invasão e está na cadeia até hoje.